Oi, meus queridos. Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos sobre o Evangelho de João, da nossa EBD da IBA, tá bom? Então você tem nos acompanhado, tem enviado vídeos aí para várias pessoas. Esteja acompanhando aí, aprendendo a palavra de Deus. É muito importante você ter essa base bíblica de que Jesus é Deus, não é? A divindade de Cristo, ela está expressa no livro de João. Então, capítulo 1, ainda, versículo 1 em diante, a gente continua, diz que o verbo se fez carne. O que quer dizer isso? É importante você entender essa palavra. Verbo é uma palavra que indica ação. Então é importante você entender isso, que João chama Jesus de o Verbo. Ou seja, de acordo com 1 João, de 1 a 4, Jesus é a palavra que estava no princípio de todas as coisas. E Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, vai ratificar isso, vai afirmar. Ele diz assim, há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem, olha a afirmação, fez o universo. Que coisa linda, olha que tremendo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Ou seja, o livro de Hebreus afirma o que João tem como principal alvo através do Evangelho. E ele também diz, e habitou entre nós. A palavra traduzida, habitou, está relacionada à palavra que significa tenda ou tabernáculo. Observe bem, isso você pode ver lá em Êxodo, capítulo 40, do versículo 34 a 35, falando também do tabernáculo. Mas o sentido é que Jesus é a manifestação ou a tabernaculação da glória de Deus entre os homens. Não é uma palavra difícil, quase não saiu. A palavra tabernacular significa habitar, morar. Que coisa linda! Jesus voltará para tabernacular conosco de uma vez para sempre, ou seja, eternamente. Ele nos esconderá nele, ele nos esconderá debaixo do seu tabernáculo. Eu espero esse dia. E você? Qual é a tua esperança em Cristo? Ele habitou entre nós e ele voltará para tabernacular conosco para sempre. E ainda o texto diz assim, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A glória, segundo o mundo, é ter muito poder. Essa é a visão do mundo. Mas presta atenção, para o mundo é ter muito dinheiro, né? Muitos diplomas, ser reconhecido e etc. Com sua vida, Jesus nos ensinou o novo conceito de glória. Por isso que ele diz aí, a glória de Cristo consiste em realizar a obra do Pai. Por isso que ele diz assim, olha, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No Evangelho de João, a glória está relacionada a fazer a vontade de Deus. A glória
está relacionada à obediência. A obediência, você quer glorificar a Deus, você quer glorificar ao Senhor, você quer glorificar a Jesus. A maneira e a forma é a obediência à sua palavra e à sua vontade. Por isso nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como escolhidos de Deus, para viver para Ele, devemos obedecer. E é muito claro a Bíblia, não é verdade? É melhor obedecer do que sacrificar. Hebreus 4, versículo 15, diz assim: portanto, a encarnação de Jesus não anulou ou diminuiu sua divindade, mas revelou o amor de Deus pelo homem caído a partir da perfeita demonstração da humanidade. É isso que diz Hebreus 4,15, quando lá está escrito: porque não temos um sumo sacerdote. Olha, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício. Lembra no Velho Testamento? No dia de Yom Kippur, no dia do perdão, que não possa compadecer-se. Ou seja, ele não era ele que perdoava o pecado, ele fazia, ele realizava o sacrifício em nome do povo. Agora, a Bíblia está dizendo: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, né? O pecado trouxe e deixou em nós essa mancha, não é? A imagodeia, a imagem e semelhança de Deus foi manchada por causa do pecado do homem. Mas o sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Mas aí a Bíblia continua dizendo: mas sim alguém que, como nós, como eu e você, como homem, né, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Por isso, meus queridos, nós, pautados na palavra de Deus, podemos erguer a nossa voz, porque em Colossenses 2,9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí eu quero dizer para você, seguindo essa teologia joanina e também a teologia paulina, nós, como servos do Altíssimo, devemos proclamar em alto e bom som que o testemunho bíblico aponta para Cristo como Deus. Em sua encarnação, Jesus nos dá o exemplo de obediência e submissão. Você tem testemunhado a respeito de Jesus? Essa é a vontade do Senhor. Foi por isso que ele habitou entre nós. Foi por isso que ele veio cheio de graça e de verdade. E a Bíblia diz que vimos a sua glória, a glória como unigênito, como filho de Deus, como o único filho de Deus que ele entregou para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para que fôssemos salvos. Por isso, erga sua voz, Igreja do Senhor. Esse é o tempo de pregarmos a palavra de Deus e dizermos que Jesus é o Senhor, que só nele há salvação. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que eles possam compreender a tua palavra, compreender o teu propósito e compreender o propósito também da sua
vida, agora que ele está conhecendo a tua palavra, que o Senhor está se revelando a ele, mostrando a ele que o Senhor é Deus e que o Senhor se encarnou, o Senhor se fez homem, e essa foi a sua maior humilhação, se fazer homem para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, tá bom? Deus abençoe a sua vida, dê um like lá no nosso canal e continue acompanhando os nossos vídeos da nossa aula falando sobre o Evangelho do apóstolo João. Um abração, beijão no coração, Pastor Rildo. Deus te abençoe.